Agora, diz aqui, se pudermos ver a data 29 de agosto de 2023, vocês sabem que eles estão tentando trazer de volta algo, que estão tentando trazer de volta a pestilência. Vocês sabem o que vai acontecer no próximo ano? Vocês sabem o que acontecerá no ano seguinte na América? Alguém sabe o que acontecerá no ano seguinte na América? As eleições nos Estados Unidos estarão acontecendo. Agora, eu quero que lembrem que nas eleições passadas houve uma pandemia. Por causa disso, as pessoas tiveram que votar em um sistema de votação diferente e não estavam indo lá e colocando o seu voto com uma forma diferente de votar. Então, se a pandemia voltar, então há uma maneira de você controlar a votação. Agora eu digo a vocês, quem quer que ganhe, seja democrata ou republicano, não importa. Quem estiver ganhando, haverá uma guerra civil. Vou provar isso para vocês. Eu quero que vocês apenas olhem para a história do que está acontecendo até 2024. A partir do ano 2000, as eleições de 2000 em diante, nos Estados Unidos da América. Eu quero que vocês vejam o que foi inserido na mente das pessoas no ano 2000. Começamos com a eleição de 2000, onde os democratas alegaram que foi Gore e não Bush que venceu, e que os republicanos e sua Suprema Corte roubaram as eleições. Bush versus Gore, o tribunal tirou a presidência. Se Al Gore tivesse vencido aquela eleição, eu acho que ele ganhou de qualquer maneira. Não há dúvida em minha mente. Houve uma eleição entre Gore e Bush, e quem ganhou a eleição presidencial foi Bush, mas naquela época eles diziam que não, que Bush não ganhou a eleição por direito, que Gore foi roubado, ele era para ser o vencedor, certo? Eu me pergunto se ouvimos isso em uma eleição anterior, aquela que teve apenas 2 disputas, terminou entre Trump e Joe Biden. E Trump disse que a eleição foi roubada dele, ou seja, seus apoiadores foram à capital e protestaram contra os novos presidentes. Que Al Gore foi eleito presidente. Falando a um grupo democrático em Chicago na terça-feira, ele deixou claro que acha que Al Gore foi o vencedor. Quando acabou, o nosso candidato tinha ganho o voto popular e a única forma de ganhar a eleição era interromper a votação na Flórida. Os membros democratas do Congresso também se recusaram a participar da certificação oficial da eleição. Eu me oponho aos 25 votos eleitorais fraudulentos na Flórida. Não estou sujeito por causa da evidência esmagadora de má conduta oficial da fraude deliberada. Assino por mim mesmo, em nome de meus diversos constituintes e dos milhões de americanos que foram privados de direitos pela contagem imprecisa de votos na Flórida. Em 2024, os republicanos venceram novamente e mais uma vez os democratas alegaram que a eleição foi roubada. Não poderíamos declarar que a eleição de 2 de novembro de 2004 foi livre, e clara e transparente e real. Deve haver testes independentes das máquinas de votação utilizadas em Ohio. Testing the voting machines used in Ohio. Houve inúmeras irregularidades em Ohio, incluindo grandes porcentagens de rejeições e problemas de votação provisória com máquinas flutuantes. Não estou confiante de que a eleição em Ohio tenha sido decidida de forma justa. Sabemos que houve uma supressão substancial de eleitores e as máquinas não eram confiáveis. Entre os democratas que alegaram que a eleição de 2004 foi roubada, foi o candidato democrata John Kerry e sua esposa Teresa Heinz. Combinei um encontro com o senador Kerry em uma arrecadação de fundos. Vocês podem ver que está se acumulando a cada eleição, seja democrata ou republicano, quando eles dizem que a eleição foi roubada. Então eu quero que vocês vejam isso. Então diz aqui que a administração Biden deve começar a encorajar os americanos a tomarem a picada neste outono. Então eles estão dizendo que é altamente provável que a pestilência esteja aumentando novamente na América. Então diz que 4 de setembro de 2023 a primeira-dama testou positivo para a pestilência, mas o presidente não. Então eles estão dizendo que ela, a esposa do Sr. Biden, sobre o vírus, que ela testou positivo. Novamente, diz que a administração Biden permanente se prepara para trazer de volta as restrições pestilentas completas, não parciais, mas restrições completas. Sim, ele tem tudo o que você precisa saber sobre a variante. Então esta é a nova variante que surgiu na América, muito interessante, é apenas na América. Novamente,
Diz que a administração Biden termina em meados de setembro para o lançamento da nova dose de reforço da pestilência 19. Então, obviamente, há um exagero, agora que o vapor está voltando, porque as eleições estão chegando. Agora eu quero que escutem isso, o que Trump tem a dizer sobre isso. Os lunáticos estão se esforçando ao máximo para trazer de volta os cobiçosos lockdowns e mandatos com toda a sua súbita disseminação do medo sobre as novas variantes que estão chegando. Caramba, você sabe o que mais está por vir nas eleições? Eles querem reiniciar a histeria da Covid, então eles podem justificar mais lockdowns, mais censura, mais caixas de depósitos ilegais, mais cédulas de correio e trilhões de dólares em recompensas para seus aliados políticos rumo às eleições de 2024. Isso parece familiar? Essas são pessoas más, são pessoas doentes com quem estamos lidando, mas para todos os dissimulados tiranos que querem tirar nossa liberdade, escutem essas palavras: não cumpriremos, então nem pensem nisso, não fecharemos nossas escolas, não aceitaremos os seus lockdowns, não cumpriremos seus mandatos de máscara e não toleraremos seus mandatos de picadas. Eles fraudaram as eleições de 2020 e agora estão tentando fazer a mesma coisa novamente, fraudando as eleições mais importantes da história do nosso país, as eleições de 2024. Vocês ouviram isso? Então vocês podem ver que os republicanos já estão em suas mentes agora e os democratas, que não importa quem, uma vez, você pode ver o que está em suas mentes, que a eleição foi o quê? Foi fraudada. Então você acha que qualquer partido, se perder, vai levá-lo a sentar-se? É por isso que os analistas estão dizendo a nós: General alerta sobre forças armadas divididas e possível guerra civil na próxima tentativa de golpe nos Estados Unidos. Agora, eles estão realmente falando sobre as próximas eleições. Vocês podem ver aqui. Diz que 3 generais aposentados dos Estados Unidos alertaram em uma coluna assustadora na sexta-feira que outra tentativa legal na América em 2024 poderia dividir as forças armadas e mergulhar uma nação despreparada no quê? Uma guerra civil. Novamente, generais aposentados dos Estados Unidos alertam sobre insurreição ou guerra civil em 2024 se unidades militares desonestas prometerem lealdade ao perdedor do trunfo. Então, o que eles estão dizendo é que as eleições de 2024, baseadas em como eles estão olhando para isso, eles estão dizendo que isso vai levar a uma guerra civil. Exatamente o que a inspiração diz que uma guerra civil deve acontecer. Ela diz, nas cidades da América, ela menciona o livro volume 5, The Manuscript Releases, volume 3 ou 5, ela diz, nas cidades da América uma guerra civil ocorrerá, então chegará o tempo de angústia como nunca houve. Novamente, alguns membros da extrema-direita do papagaio Gop falam de uma guerra civil que se aproxima, então está muito claro que as mentes estão preparadas. Sejam os democratas ou sejam os republicanos, que nas próximas eleições, ambos, isso resultará em um conflito dentro da América. E os especialistas estavam dizendo que 2024 é o momento. E Ellen White diz que, de fato, uma guerra civil, e então ela diz que chegará um tempo de angústia como nunca houve. Indeed, civil war, and then she says comes a time of trouble, such as never was. Agora, estou lendo o Grande Conflito, página 605. O Grande Conflito, página 605. O que isso nos diz? Se uma guerra civil estourar, o que isso nos diz? O que estou perguntando para o povo de Deus é o que vem depois da guerra civil? O tempo de angústia. E sim, isso é verdade, amém, isso é verdade. Mas virá a lei dominical, baseado na Bíblia e baseado na inspiração. Após a guerra civil ou a revolução, isso dará origem ao quê? A lei dominical nacional. Porque a lei dominical aparece como solução dos problemas do mundo, então o mundo deve estar em uma crise política, financeira ou climática, seja qual for o aspecto, nem todos os aspectos da vida, o mundo deve estar em uma crise e o domingo chega como uma solução que vai resolver todos os problemas. Pelo menos é o que o homem pensa, mas não será. Agora, eu digo a vocês que há algumas pessoas que estão olhando para 2024 e estão dizendo que a crise em 2024 é a guerra civil. Uma pandemia, diz os pesquisadores, e então o que vem é uma guerra civil. Pandemic resurges
And then one comes in is the civil war. Há outros que estão dizendo que alguns especialistas estão dizendo que não. Será o ressurgimento da pandemia, de acordo com alguns especialistas. Eles estão dizendo que dentro da América, a América vai pressionar antes das eleições, enquanto estarão em guerra com a Rússia. É o que alguns especialistas estão dizendo, que 2024 acontecerá uma guerra com a América e a Rússia. Dessa forma, as eleições que eles dizem serão fraudadas e uma guerra civil eles dizem que estourará na América. Muitos especialistas estão dizendo isto. Agora escutem o que o profeta de Deus diz. Ela diz no livro O Grande Conflito, página 605, o sábado, este é o dia que estamos guardando hoje, o sétimo. E neste mesmo dia, o sétimo dia, o sábado, será o dia que determinará nosso destino eterno. Este mesmo dia que estamos guardando hoje é o dia que decidirá nosso destino eterno. Diz que o sábado será o grande teste de lealdade. Então, qual é o teste de lealdade que Deus usará para testar nossa lealdade a Ele? Será o sábado. O sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto da verdade, especialmente controverso, quando o teste final será aplicado aos homens. Agora, o que é que ela chamou de teste do sábado? De teste final. Então, o que é um teste final? Não há outro teste depois deste teste. Quando o teste final será aplicado aos homens, então a linha de distinção será traçada entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Então, o que a inspiração está dizendo é que a questão do sábado, a crise do sábado ou domingo, quando o domingo será imposto por lei, ela diz que este será a questão. O teste que vai traçar claramente uma linha entre o povo de Deus e entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. A linha será traçada em uma lei dominical nacional, mas vocês sabem que sua decisão não é tomada na lei dominical? Se você é realmente leal a Deus, ou se você é tão leal a Deus, isso será levado à lei dominical. As decisões que tomamos não estão na lei dominical. Somos informados no volume 5 dos Testemunhos, eu acho que é a página 81. Ela diz, aqueles que cederem passo a passo às exigências mundanas e se conformarem aos costumes mundanos, não acharão difícil ceder à marca da besta. Então, o que acontece quando alguém ceder à marca da besta? Ela diz que eles se conformaram passo a passo às exigências mundanas. Exige que alguém possa dar um passo em direção ao mundo, mas na mente deles você está dizendo, cara, isso é um pequeno passo. Isso não é uma coisa importante, é apenas um pequeno passo. Mas você sabe que um passo prepara você para o próximo, e o próximo passo te prepara para o próximo. Ninguém vai de um lugar a outro sem abrir mão do primeiro passo. Não pensem que eu estou apenas fazendo uma pequena conformidade com o mundo e eu não receberei a marca. Verdade? Talvez isso aconteça, mas digo isso e te preparo para o próximo passo de nos conformarmos com o mundo. Cada passo nos aproxima da conformidade e quando a crise chegar, se estivermos totalmente, se nos conformarmos com o mundo, nem mesmo totalmente, receberemos a marca da besta. Agora alguém pode dizer, tudo o que eu preciso fazer é garantir apenas que guardo o sábado e estarei bem quando a crise chegar. Amigos, não é isso. O sábado é o teste supremo, o verdadeiro teste é o que está dentro do coração. Estou dizendo, amigos, em 2024, os homens que estão olhando para os especialistas estão dizendo que a América verá uma guerra civil em 2024. E a lei dominical vem por trás disso, daquela guerra civil. Diz que você está se sentindo exausto. Isto foi em 30 de julho de 2023. Diz que se você se sente exausto pela vida, considere reiniciar sua vida. O quê? Com um dia de sábado de descanso. Amigos, isto é do jornal San Diego. Este não é um jornal religioso, mas eles dizem que o mundo precisa de um sábado de descanso. Sim, é um falso sábado. É um falso sábado. Vocês sabem que há um homem chamado Klaus Schwab. Estou voltando ao assunto. Ela disse que há um homem chamado Klaus Schwab, e eu sei que vocês conhecem Klaus Schwab, Fórum Econômico Mundial. Agora vocês sabem que Klaus Schwab tem algo a ver com a África do Sul, esta nação. Eu não sei se vocês sabem disso, mas vocês sabem que a África do Sul era uma nação nuclear. Nós éramos a nação única no continente africano a ter armas nucleares. Vocês sabem como conseguimos as armas nucleares?
Klaus Schwab, durante o período do Apartheid. Professor Klaus Schwab nasceu em 1938 em Ravensburg, Alemanha, onde foram cometidos crimes nazistas contra a humanidade. Vamos apenas postar isso, ele nasceu sob Hitler, no regime nazista, então aquela mentalidade de peso controlava o mundo como dentro de seu sangue, porque ele aprendeu de seu pai, que era o seu pai, porque ele estava empurrando. Vocês já ouviram falar das grandes reinicializações? A grande assembleia de pesquisa empurra a nova ordem mundial, que está em Apocalipse capítulo 13, 11 a 17. Agora escutem isso. Seu pai, Eugene Wilhelm Schwab, era o diretor administrativo da Escher Wyss em Ravensburg, uma empresa que usava trabalho escravo para fabricar armas de guerra para o Terceiro Reich. Vocês podem ver que seu pai era o homem que realmente assumiu a empresa, que estava dirigindo a empresa, que estava fabricando as armas para a Segunda Guerra Mundial. Exatamente o que Hitler, na Segunda Guerra Mundial, fez. Então este é o pai dele. Agora, quando seu pai morreu, foi ele quem assumiu a empresa. Enquanto o pai de Klaus Schwab estava no comando do partido nazista, concedeu a Escher Wyss Ravensburg o título de empresa modelo nacional socialista. Anos depois, Klaus Schwab ingressou no conselho de administração da Escher Wyss Ravensburg, onde desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do programa de armas nucleares da África do Sul durante os anos mais sombrios do nível nazista. Então, Klaus Schwab, este é o homem que quer destruição. Agora vamos ouvir sobre o Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab e a agenda. Se você gostaria de conhecer as pessoas que deveriam reparar o estado do mundo ou dar um pedaço de sua atenção aos banqueiros que nos ajudaram a entrar nesta confusão, podemos dizer-lhe onde encontrar muitos deles. O Fórum Econômico Mundial, fundado em 1971. O Fórum Econômico Mundial é uma organização privada internacional que recebe bilhares de milhões de dólares, isentos de impostos dos seus membros e suas empresas globais. Todos os anos, o Fórum Econômico Mundial reúne seus membros com os líderes mundiais, a grande indústria farmacêutica. Agora, vocês sabem quem é esse homem? Ele é aquele que sua empresa escreveu o veneno para o mundo, a picada. Bem, então se eu dissesse ou mencionasse este nome, você saberá quem é. Então o Fórum Econômico Mundial foi realmente controlado e governado por este homem, Klaus Schwab. Ele reúne as pessoas importantes, as chamadas pessoas importantes ao redor do mundo. Elas se encontram todos os anos em Davos, na Suíça. Obrigado, titãs, celebridades de Hollywood, personalidades da mídia e influenciadores da internet, para nos encontrarmos nas montanhas isoladas de Davos, Suíça. É uma pequena cidade dobrada nos Alpes suíços e uma vila onde você pode encontrar Bill Clinton, Bill Gates, o chefe do Google e a rainha da Jordânia, tudo em um só lugar. Muitos repórteres cobrem o fórum, mas poucos entram. Acontece que há dois Davos, um que você vê e outro que você não vê. Depois do expediente, há centenas de festas privadas, onde negócios são feitos. Pessoas que não podem ser vistas juntas em público podem se encontrar aqui. Suas Altezas, Excelências, chefes ilustres de Estado e do governo, o futuro é construído por nós, por uma comunidade poderosa como vocês aqui. Vocês ouviram o que ele disse? Eles constroem o futuro, as pessoas poderosas dentro da sala, nós construímos o futuro. Este homem quer controlar o mundo, mas obviamente ele está fazendo o que o Papa diz, o anticristo. O Papa controla por um pouco de tempo. Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial, particularmente franco e até orgulhoso de sua capacidade de moldar e influenciar a política mundial. Eu criei para ver a humanidade de Gilbert Chapus como um meio, como uma força para moldar o nosso futuro comum. E claro, o seu programa de jovens líderes globais é um terreno de preparação para que, quando eles finalmente se infiltrarem nos gabinetes, nós penetramos nos gabinetes, eles provavelmente tenderão a governar de uma determinada maneira. Ninguém está seguro se nem todos forem vacinados. Os nomes e os países, ele mencionou que acabou sendo alguns dos nomes mais distópicos e autoritários durante esta pandemia.
Nomes como este, Merkel, Vladimir Putin e assim por diante, Jacinta, Mark Zuckerberg, Jack e Gavin Newsom, Stephanie Bansal, Chelsea Clinton, Leonardo DiCaprio, Sanjay Gupta, doutora Liana Wen, Alexander e Jonathan Soros e George Soros, os filhos e vários dos Rothschilds. Agora, quem poderia representar esse mundo melhor do que você, primeiro-ministro? Primers. Em 2014, Klaus Schwab apelou ao grande reset. Nós precisamos de um grande reset, que ele posicionou como a solução para as questões mais urgentes do mundo. A realidade sombria da agenda de Schwab é detalhada em seu livro best-seller, Pestilência 19, O Grande Reset. Sua missão final é substituir a governança independente por um controle de um governo mundial único, controlado de cima para baixo, e uma moeda digital controlada pelo Banco Central. Vocês ouviram? Eles desejam controlar o mundo e ter uma moeda digital. Agora Klaus Schwab não iria controlar o mundo. A Bíblia diz que é o Papa de Roma, o anticristo irá. Mas Klaus Schwab é apenas uma ferramenta nas mãos deles. Agora diz aqui que a grande questão é esta. Diz o objetivo sinistro da agenda das mudanças climáticas. Controle total sobre os cidadãos despovoados. Agora o que eles vão usar para controlar as massas? O que eles usaram anteriormente para controlar as massas? Qual foi o teste deles? Na pandemia, o controle das massas. O que vem a seguir? Sim, as mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Agora vejam isso. E diz que as elites globais estão usando as mudanças climáticas para impulsionar o grande reset da ordem social. Então é isso que eles vão usar para imprimir a nova ordem mundial, as mudanças climáticas. Agora, diz que os meios de comunicações alemães e austríacos concordam com o quê? Concordam em cobrir a crise climática em sincronia. Em outras palavras, a próxima grande novidade são as mudanças climáticas. Agora, como eles vão fazer isso? Vocês sabem que a Rússia acabou de ser atingida por um terremoto. Moscou acabou de ser atingido por um terremoto. Acho que foi esta manhã, hoje. Alguns dias atrás foi atingida pelo terremoto. Agora, diz aqui, manipulação do clima. Vocês sabem que eles brincam com o clima. Manipulação do clima, esforço global para ajudar a impulsionar a perigosa agenda climática. Então, é isso que eles fazem com os seus aviões, com o clima, tentando controlar o clima. E quem está por trás disto? Agora esta é a Fox News, 27 de agosto de 2023. Isto é da Fox News, Dilema da Fé em Foco. É domingo, eu não fui à igreja. O que eu faço? Fox News está dizendo que o domingo deveria ser um dia para ir à igreja. Amigos, está chegando. Friends, it's coming. Agora diz, BRICS, gastos representarão quase 40% da economia global. Eles foram presos na Arábia. Eles foram presos em algumas outras nações, Egito e algumas outras nações. Agora eu quero que vocês escutem o especialista. Este é um especialista nesta questão econômica. Ok, então, o que acontece quando você deixa a Arábia Saudita entrar nos britânicos, dando aos outros membros? Você tem 2 dos 3 maiores produtos de petróleos do mundo. Rússia e Arábia Saudita. Você tem 2 dos 3 maiores arsenais nucleares do mundo, Rússia e China. Você sabe, jogando com a Índia e alguns outros, você tem cerca de 50% da população global, 54% do PIB global, usando a paridade de poder de compra. Bem, esse não é o velho terceiro mundo. Estes não são casos perdidos das maiores economias do mundo, que coletivamente têm um enorme poder natural de recursos e reservas de ouro. Então, na Arábia Saudita, o Brexit acaba de tornar o BRICS um elemento mais forte, um desafio maior para o Ocidente. Agora eu quero que vocês vejam o que os especialistas dizem, que Putin realmente disse que a Rússia é absolutamente invencível e que eles não podem aceitar. Vocês sabem, infelizmente a Rússia está destruindo completamente os soldados ucranianos. Então a Ucrânia não tem chance agora. Então Putin está dizendo que eles são invencíveis e os especialistas estão dizendo que a Rússia está mais forte do que nunca. Mas os especialistas estão dizendo que no próximo ano eles veem um conflito com a Rússia e os Estados Unidos da América.
E eu quero que vocês vejam e escutem. Eles não podem perder, eles farão qualquer coisa para ganhar. Então, como eles fazem isso? Eles não vão usar a Covid de novo. Eu sei que todos os direitos são com medo e que eles vão usar a Covid e máscaras. Eles não vão fazer isso, eles não podem fazer isso. Se eles já foram expostos, isso não vai funcionar, não vai haver. O que eles vão fazer? Eles vão entrar em guerra contra a Rússia. É isso que eles vão fazer. Haverá uma guerra quente entre os Estados Unidos e a Rússia no próximo ano. Sim, é claro que eles querem isso de qualquer maneira. Não acho que nós vamos vencer, mas isso é uma análise separada. Mas acho que é uma questão política, a necessidade de declarar estado de guerra para assumir poderes de guerra para vencer. Eu acredito nisso e acho que as evidências sugerem que isso é verdade. Então, se você está preocupado com a nossa política ficando ainda mais cruel do que já é, e as pessoas estão sendo prejudicadas em nossa política, o que é perfeitamente possível, você deveria estar preocupado com a perspectiva de um mundo aberto ou em guerra com a Rússia. É claro que estamos financiando seus inimigos, então estamos lutando contra a Rússia, mas quero dizer, uma batalha aberta contra a Rússia, onde dizemos que estamos em guerra com a Rússia. Acho que isso poderia facilmente acontecer. Você sabe, acho que poderíamos engolir e entrar onde de repente mísseis pousam na Polônia. Os russos fizeram isso, nosso petróleo líquido foi atacado, vamos para a guerra. Posso ver isso acontecendo muito facilmente. Se isso se tornar realidade, vocês sabem que o mundo inteiro será lançado no caos. A Rússia e a América irão para a guerra e afetará todas as nações deste planeta. E de acordo com aqueles que estão olhando, eles dizem que no próximo ano a Rússia e a América irão para a guerra. Amigos, isso é apenas mais uma indicação de que estamos um passo a mais perto do céu, um passo a mais perto. Putin está pressionando, ele está aproximando a Rússia da China. Diz que Putin apoia o ensino das escolas chinesas e russas. Que mensagem isso transmite à China e ao mundo? Que os Estados Unidos, Rússia e a China estarão se aproximando, as três superpotências nucleares como Rússia, América e China. Então o Papa entra em cena e o Papa está vindo com o plano de paz, o Papa pacificador fazendo progresso com a fome, é o que diz. Então o Papa diz que ele será o pacificador desta crise que está se formando neste mundo. E a propósito, você sabe que Daniel 8 diz que ele deseja que destrua muitos através da paz. Através da paz, que Deus nos ajude a nos prepararmos. Is to peace. May God help us to prepare. Shaped was the very eggs.